Nos anos 80, estava começando no Brasil a Uninacional. Essa discussão, a liderança mais antiga criou para fazer um movimento, fortalecer a liderança, os povos indígenas do Brasil, para reivindicar direito, que naquele período também era muito delicado, né? Falar de direito, era plena ditadura militar e não tinha oportunidade de estar cobrando políticas públicas e nem defesa de direito. O Pacto Constitucional de 1988 provocou, de alguma forma, um desarranjo na herança autoritária, tutelar, paternalista do Estado brasileiro. O pacto, obviamente, reconheceu que o Estado brasileiro é multiétnico e pluricultural, particularmente quando diz que reconhece aos índios sua organização social própria, crenças, culturas, tradições e, sobretudo, o direito originário ao território. Então, está se reconhecendo que o país é diverso e que os povos indígenas podem ser protagonistas da história, ou seja, exercer o direito à livre determinação na sua forma de autonomia no âmbito do Estado brasileiro. No ano de 92, com a Constituição de 88, se pensava de discutir um novo estatuto. Tinha um estatuto de 73 que não correspondia mais com a realidade, com a aprovação do artigo 231 e 232. Portanto, a gente pensava que era a hora de reformular um novo estatuto. Em razão disso, essa articulação de entidades de apoio e no meio provocamos a primeira mobilização indígena em 1992. A novidade dessa grande assembleia, a primeira mobilização nacional, foi a proposta de criar uma organização nacional que articulasse as lutas. As lideranças que participaram na ocasião, 350 lideranças, 50 organizações indígenas, dessas que eu disse que pipocaram para o país afora, decidiram criar uma organização indígena, o Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil, Capuíbe. E, junto à ideia de criar o Capuíbe, decidiram criar um fórum de lideranças composto por representantes das distintas regiões do país, né? 30 lideranças, que seriam os que impulsionariam, na sequência, assembleias do Capuíbe. Foi nesse momento que o Capuíbe decidiu se articular mais em nível continental com a bacia continental amazônica. E nesse momento é que a COIAB consegue entrar a fazer parte da COICA. Esse foi um salto importante para a articulação amazônica da bacia continental. Essa luta que o Capuíbe tocou avançou até o ano 2000. Nesse período foi um momento bastante importante lembrar também aqui que a gente estava num contexto de novo presidente da República. O Lula estava em plena campanha nesse período de 2000 e ele ganhou, né, o pleito eleitoral à presidência da República, e a gente não tinha um movimento para articular no contexto nacional, e a gente percebeu que a gente estava precisando mais uma vez de criar um movimento indígena que pudesse não representar os povos indígenas sim, mas articular as organizações locais e fortalecer um movimento que pudesse representar as reivindicações dos povos indígenas do Brasil. No bojo da criação também do acampamento Terra Livre, né, que começou em 2004 com um pequeno grupo de lideranças que se articulou, os Caingangues se articulou para manifestar as preocupações, pautas ao governo. Mas antes disso, exatamente por falta de uma política indigenista definida, a APOIME, nesse processo de aproximação de ACOIAB, impulsionaram a criação de um fórum, né, FDDI, Fórum de Defesa dos Direitos Indígenas, em 24 de junho de 2004. Conseguimos realizar o segundo acampamento Terra Livre em 2005. Né? Aí já não foram só os parentes do Sul e
e um pouquinho da Amazônia, um pouquinho do Nordeste, mas aí já começou a crescer, chamamos lideranças de todas as regiões, né? Do Centro-Oeste, do Sudeste, e começou a engrossar. Acho que chegamos a mais de 500 lideranças no acampamento de 2005. A novidade é que as lideranças, no fim das análises, das deliberações nas comissões temáticas e na plenária, propuseram extinguir formalmente o Capoeira, mas precisamos criar uma organização nacional. Vamos criar o Fórum de Lideranças, Nacional de Liderança. Foi decidido, então, no acampamento em abril, no acampamento de 2005. Foi assim que corremos atrás de parcerias e realizamos o Seminário Nacional, o primeiro Seminário Nacional em função da PIB, aqui em Brasília. Foi aí que, de 9 a 11 de novembro de 2005, o Seminário Nacional de Liderança Indígena decidiu, então, formalizar a criação da PIB, herdando as expectativas do Capoeira, reiterando as bandeiras de luta históricas do povo indígena. Então, a PIB foi instituída e definida como uma instância nacional de convergência dos povos e organizações indígenas. Uma missão importante para a existência da PIB, né, era a questão de fortalecer as nossas organizações indígenas nas outras regiões do Brasil. Até então, a atuação liderada era pela COIAB e pela POIME, são as organizações que estavam aí. Então, era importante a gente visualizar as outras regiões e, com isso, a importância de fortalecer essa rede que hoje existe e que conforma a PIB com as 7 organizações, né? E, ao mesmo tempo, a gente lembra que o acampamento Terra Livre, ele vem antes, um ano antes, né, para a mobilização das organizações, mas a questão da sua consolidação se dá no âmbito da PIB mesmo. Então, a gente esteve muito envolvido nesse processo da organização dos vários acampamentos Terra Livre. Uma outra missão bastante importante assumida pela PIB era a articulação interinstitucional com outras organizações, nossas parceiras históricas, né? Mas que a partir da PIB é que se cria esses espaços, né, como o Fórum de Defesa dos Direitos Indígenas, FDDI, que ao longo dessa caminhada, esse mesmo fórum foi transformado na Mobilização Nacional Indígena, MNI, que atua até hoje. Para além disso, a gente também assumia os processos de apoiar as mobilizações indígenas, né? Então, foram as principais pautas importantes e que incide, né, nos direitos indígenas em termos gerais. A PIB que tem aliança com suas 7 organizações de base, que por sua vez tem suas outras organizações, micro-organizações, micro-regionais. Então, se você for ver esse universo de organizações, de associações, de professores, de liderança, de pais, de alunos, de produtores, de conselhos de cacique, conselho de educação, é um mundo muito grande. Isso é um universo muito, muito interessante de até se pensar. E até um pouco impossível, né? Se você pensar a diferença entre povos, né? De língua, de crença, de religião, de culinária, de clima, né? E a PIB consegue agregar todos esses povos. Ela faz uma aliança entre os povos indígenas do Brasil e até vizinho, assim, de aliança com outras organizações indígenas de outros países. Sempre que o Brasil precisou, a PIB esteve lá, com muita altivez e determinação para fazer o chamado aos povos indígenas brasileiros. Na defesa dos povos indígenas, a nossa principal luta sempre foi pelos nossos territórios demarcados e protegidos. O primeiro passo para que tenhamos acesso a direitos. Enfrentamos muitos projetos e medidas que atacavam frontalmente essa defesa, como a PEC 215, o PL da mineração, mas felizmente muitos desses ataques conseguimos enfraquecer ou arquivar, em momentos onde só contávamos
com a nossa articulação, força, nossos cantos e rezas. Em 2017, a APIB tomou a importante decisão de apostar na ocupação da política pelos povos indígenas. Lançamos uma carta por um parlamento cada vez mais indígena e começamos a fortalecer as candidaturas de nossos povos. E é pela organização e luta que hoje temos a primeira bancada do COCA no Congresso Nacional, com voz e voto para representar as reivindicações dos povos indígenas dentro do parlamento. Cada ano de vida da PIB teve momentos marcantes. Em 2014, quando teve uma luta nacional que a gente fez, que foi um chamado a nível nacional, que a gente chamou de mobilização nacional. Em 2014, teve uma luta muito grande em Brasília, na época da PEC de 2015. Mas teve também um momento super importante num acampamento Terra Livre, que foi a construção da Marcha das Mulheres, que hoje ela acontece através dessa articulação entre coordenadores e a PIB, e a construção dessa marcha, né, que é referente à questão do direito da mulher. Para mim, mais me impressionou, assim, que eu tenho guardado comigo, foi quando a gente fizemos a primeira viagem internacional, e a partir dali mudava muita coisa no cenário internacional, né? Que foi a jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais, que aconteceu na Europa em 2019. E nesse momento foi um momento que a PIB saía com muita força de dentro de um acampamento Terra Livre, em vários conflitos que estavam acontecendo a nível do Brasil, seja eles pela questão da demarcação dos territórios, seja ele pela questão da mineração, o avanço do agronegócio, da soja, do gado para cima dos territórios, principalmente para a região amazônica, que existia essa necessidade de a gente sair fora do Brasil e conversar com várias instituições, com vários governos, principalmente da Europa, né, com o primeiro-ministro, né, com deputados desses países, conversar também dentro do Parlamento Europeu sobre essa situação que acontecia, e também as empresas. Tanto as empresas que vendem produtos aqui do Brasil, para o Brasil, quanto aquelas que compram produto brasileiro, que são oriundos de áreas de desmatamento, oriundos de áreas reivindicadas para a demarcação de terra indígena, e que junto com isso vai o sangue indígena nesses produtos. Então era a necessidade de a gente sentar, fazer um trabalho a nível de conscientização nesses países que compõem a União Europeia. Os desafios continuam, nós tivemos a questão do marco temporal sendo dado por inconstitucional pelo Supremo, né? Foi unânime ali o Supremo dizendo que o marco temporal, né, ele é inconstitucional. E logo em seguida, na outra semana, vem o Congresso Nacional, cria uma lei ressuscitando novamente o marco temporal para a pauta do dia do Congresso. Tem sido um embate aí, né, entre o Congresso e o Supremo, dentro dessas questões de direito, né? Também agora, né, nós estamos passando novamente por outra situação, que é a mesa de conciliação, tentando aí também fazer com que os nossos direitos tenham um retrocesso ainda maior, com mineração, colocando até mesmo marco temporal dentro dessa mesa. E no primeiro momento, quando a PIB percebe toda essa investida, né, e conhecendo quem é o Gilmar Mendes, né, o juiz Gilmar Mendes, tomamos uma posição em conjunto de não fazer parte desta mesa, porque ali estaria negociando os nossos direitos. E a gente diz, os nossos direitos são inegociáveis, né? O direito indígena está na lei maior do nosso país e também é um direito originário. A questão territorial, ela é um direito originário. Nós temos visto ao longo dos anos, né, o amadurecimento da pauta indígena no contexto da institucionalidade, mas também isso só foi possível ou é proveniente de uma ação que foi realizada através do movimento indígena e das suas organizações regionais, né, base da PIB. Então, houve essa consolidação, né, da PIB em vários espaços, instâncias institucionais, o reconhecimento da Suprema Corte, dando a legitimidade da PIB como sendo um segmento, né, uma organização indígena
legítima para a defesa do direito dos povos indígenas. Isso também foi oriundo desse processo de fortalecimento da nossa organização enquanto a PIB, do movimento indígena, né, que apesar de os povos indígenas de viver historicamente marginalizado ou sempre havendo processos de apagamento histórico, né, as organizações indígenas sempre foi um mecanismo para fazer o enfrentamento a essas violações. Continua aí o desafio de implementação da política, né, de demarcação, de proteção, né, de recuperação dos territórios indígenas, a gestão, né, territorial e ambiental das terras indígenas continua ainda como um grande desafio e que a gente tem que colocar isso nessa perspectiva futura, né, do movimento indígena brasileiro, da PIB, das nossas organizações regionais, né, das nossas lideranças, como desafios que perpassaram ao longo desses 20 anos, continuam, né, ainda algum desses perdurando, e que a gente tem aí um cenário de muito ainda enfrentamento na luta pela defesa dos nossos direitos. É importante ressaltar nesse contexto o crescimento da população indígena brasileira ao longo desses anos como um todo. Isso implica em discutirmos com o poder público, principalmente com o poder executivo, tanto na esfera municipal, estadual e federal, quanto o movimento indígena, quanto organizações indígenas, nossa liderança indígena, continuarmos discutindo com o poder público políticas. A PIB e suas 7 organizações de base seguem firme em defesa dos nossos territórios, enfrentando desafios, né, como as invasões, desmatamento, ameaças, lideranças e as leis, né, que colocam ali em risco as demarcações dos nossos territórios. Mesmo diante de tantas ameaças, continuamos existindo, fortalecendo, né, os nossos povos, cobrando mais justiça, exigimos, né, que todos esses direitos sejam respeitados, levando até as nossas vozes para outros países, né, do mundo, denunciando as violações, né, que os povos indígenas vêm sofrendo e buscando apoio, né, para proteger as nossas terras, né, e as nossas futuras gerações. É muito importante esse trabalho da PIB, que está sendo realizado aqui também com 20 anos de luta, de resistências junto às comunidades e povos indígenas do Brasil. E além disso, espero que seja mais 20 anos daqui para frente, com muita luta e com muitas conquistas, principalmente nas questões de demarcação dos territórios. E foi pelo reconhecimento da nossa trajetória, que jamais aconteceria sem a luta da PIB, que conquistamos o primeiro Ministério dos Povos Indígenas. O início de uma reparação histórica. Para isso, colocamos também indígenas nos principais cargos estratégicos. E é pela primeira vez que temos uma presidência indígena na FUNAI e na direção da CESAI. A PIB foi fundamental para chegarmos até aqui. E sabemos que esse é só um começo de um futuro com muitas lideranças seguindo a luta pela Mãe Terra. Eu avalio um cenário de uma perspectiva muito positiva, muito promissora. Primeiro, para a continuidade da consolidação desse nosso movimento indígena, das nossas organizações regionais, fortalecimento institucional, organizacional da estrutura do nosso movimento indígena, para conseguirmos dar conta do enfrentamento de todos esses desafios, mas também na perspectiva de, daqui a 20 anos, vermos grandes conquistas aí para os povos, para o movimento indígena brasileiro. Eu suponho que as novas gerações não pararão de estar lutando na sua aldeia, no seu território, no seu estado, no seu município, no nível regional e nacional, para assegurar a garantia não apenas dos direitos consagrados na Constituição, como o direito originário à Mãe Terra, mas ao direito de existir enquanto povos étnica e culturalmente diferenciados. O direito a viver de forma autônoma em seus territórios, seja de exercer o direito de livre determinação, ou por que não o direito de autogoverno em circunstâncias onde esperamos que o Estado brasileiro já esteja reformulado. Digo o povo que avance, avançaremos.